Pronto. Boa tarde, com a paz do Senhor a todos. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de Deus, de Bíblia, de Evangelho e da denúncia que caiu como uma luva feita pela música da moça, mulher, menina, que se apresentou no reality gospel e gravou uma música e está muita repercussão, e temos que entender a multiforme ação do Espírito Santo, tá? Se dentro de uma análise técnica, o que não deve valer a esta poesia, tá? Porque é uma música com denúncia, como todas as outras no início eram. Depois passaram os artistas a comunar com um tipo de governo corrupto. Não estamos para falar disso aqui, mas vai respingar. Eu estou aqui com um apanhado que eu fiz, um resumo, tá? Uma análise sobre a música Evangelho de Fariseu. Então, Evangelho de Fariseu, se fosse pela técnica, ele não bateria. Pela hermenêutica, pela exegese, pela homilética, pela gramática, ele não bateria pelo seguinte motivo. O que é fariseu? Fariseu foi uma seita judaica que emergiu em 200 a.C., né? E promoveu a ideia da pureza sacerdotal para com todos os judeus, a crença na providência do destino e no conceito da ressurreição dos mortos. Fariseu é um grupo judeu devoto da Torá, que são os 5 livros da Bíblia Sagrada, ao saber Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Bereshit, Shemot, Medibar, Vaikra, também o Devarim, saiu da ordem, mas está valendo. A ordem é Bereshit, Shemot, Vaikra, Medibar e Devarim, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, né? Então ele não vale dentro da linguagem técnica por causa da seita que assim existia naquele tempo bíblico de Jesus. E como o Evangelho surgiu? O Evangelho ele surge, segundo a maioria dos estudiosos eruditos, em 63 depois de Cristo, ou seja, 6 décadas após. Então, as cartas elas são escritas também nessas mesmas épocas, entre 6 a 9 décadas, tá? A palavra aplicada não era evangelho, era boas novas, tá? No início da era cristã, que circunlavam em vários evangelhos, uma versão definitiva que veio por volta de 150 depois de Cristo, surgiu numa forma atual, documentado conforme conhecemos em 367. Reconhecemos como autêntico apenas o evangelho Mateus, Marcos, Lucas e João. A história da igreja, que é em Atos dos Apóstolos, as cartas e epístolas paulinas, cartas e epístolas também gerais, universais, também produzida pelos apóstolos. Vale lembrar que a denúncia é que é a ênfase maior nesse quesito, porque a ministra Damares, no governo anterior, já havia feito essa denúncia e ela contou um pouco até da experiência dela que ela teve, que ela foi abusada. O outro lado, o outro partido e os partidários riram da dor dela. Quando você ri da dor de uma mulher que foi abusada, ou de uma criança que é abusada, você ri de todos. Você não ri só de um, você ri de todos, porque é o mal que um sentiu, o outro sentiu também. Artistas caçoaram da ministra Damares, ministra dos Direitos Humanos, que fez outras descobertas na América do Norte. Vale lembrar que também enfatizar que outra verdade, como está o norte do Brasil? Como está o norte do Brasil? Os estados que compõem o norte do Brasil, Acre, Roraima, João Pessoa, como estão
todos eles. Será que a gente tem que virar os olhos agora, somente agora também, denúncia da moça Aimee Rocha, que tem um talento evangélica, né? Vale enfatizar que esta música dela, para se tornar um louvor, precisa de um acréscimo para a exaltação de Deus, mas a denúncia especificamente na questão lá da ilha de Marajó e as outras regiões também ali. A exploração sexual não está ali, ela está perto de nós. Ela não está tão longe de nós, só que lá estava já demais, estava muito desvairado. Estou recebendo, tem informações de que já tem gente sendo presa. Mas aí a minha pergunta é, fugiu 2 criminosos de um presídio lá no norte. Por que é que o quantitativo de pessoas envolvidas, agentes da lei envolvidos, seja federal, estadual, agentes da lei envolvidos, foram 500 para apanhar 2. E uma denúncia que já havia sido feita, aliás, tá? Eu não sei qual órgão federal, qual parte federal, exigiu da ministra Damares 5 milhões, porque a notícia, a informação não era verdadeira, tá? Eram imagens montada para aparecer e colocar mal o lugar, e agora a coisa vem à tona por esta denúncia dessa moça. Então eu estou aqui dando o meu parecer, o meu feedback. Sou o Alessandro Calixto, não me apresentei, né? Sou teólogo, sou bacharel em teologia, tenho várias especializações na área, já dou aula já há um bom tempo, já está completando quase seus 10 anos, e eu estou aqui também dando o meu parecer, tá? Agora, quando cai na mídia, é diferente. 5 de janeiro de 2024, nós tivemos uma criança desaparecida na Barra da Tijuca. Um outro fato que eu quero ressaltar também é que uma criança também desaparecida, aonde foi o advogado acionado para aquela causa, o advogado desistiu da causa. Será por quê? A nossa região norte, ela é capitanizada pelos coronéis. Não é coronel que eu digo da farda, não. Eu digo os manda-chuvas locais. Todo lugar tem. Todo lugar tem. Todo lugar está capitaneado pelos manda-chuvas locais. Então ali você tem um local grande e que está com esse terrível acontecimento. Já há um bom tempo, não sou de fazer esse tipo de vídeo, não sou de gravar esse tipo de vídeo. Meus vídeos são mais de pregações, na categoria e dentro da ideia de ciência, teologia, arqueologia, história, geografia também um pouco, mas especificamente mais dentro das áreas do ensino e especificamente cristão. Quando cai na mídia tem uma repercussão, mas a gente está com pessoas que está acontecendo isso aqui. O que me comove aqui, me chama a atenção, pastores, líderes com condições financeiras já boa, bem elevada até, alguns foram contra ela dizer que nós damos o dízimo, e o dízimo vale mais do que pessoa, que o reino virou negócio, não vai bater que o reino virou negócio, mas você tem que... O que é preciso entender, gente? Que na música, o poeta, ele está entregando a poesia dele. No caso desta música, a poeta, ela está entregando a poesia dela, tá? Então, se eu falar de Basileia Touteus, que é reino de Deus, que é o que Jesus vem anunciando, e que este reino virou negócio, sempre negociarão. Segunda carta do apóstolo Pedro vai dizer que farão comércio de vós, tá? Então, não tem como a gente ir contra esta denúncia, porque ela é enfática, e dentro do que os teólogos, pastores e outras pessoas estão falando, eles deveriam enfatizar e aprimorar a denúncia com os textos bíblicos e não atacar a pessoa, porque tá errado isso, né? Eu espero que a Maitê Rocha, se o canal dela estiver monetizado direitinho, já me inscrevi também aqui
canal dela, se tiver monetizado direitinho, que ela possa saber usar legal aí para ajudar, especialmente este que ela cita na música, que João desapareceu na ilha de Marajó. Gente, pessoa não desaparece, não tem abdução, você não tem prova de abdução, tá? Então tem que aparecer. Muito bem? Então, dentro disso daí, já falei da criança da Barra da Tijuca, está sendo, essa comoção, ela tá legal no sentido de a ajuda está sendo enviada para lá e tudo mais. Acredito eu vi um pastor aqui dizendo até que ia vender o carro dele e ia para lá e tal, mas eu fico pensando, será que não tem ninguém ao lado? É a questão do missionário, da missionária. Nós conhecemos inúmeros e inúmeras, mas qual é o missionário que realmente faz missão? Deixar a sua casa, ensinar no centro de recuperação, numa creche, no orfanato, levar doação, coletar de um vizinho, de outra vizinha e fazer esta obra. Falo isso de cadeira, já fiz essa obra, ainda pretendo fazer outras vezes mais, quantas vezes for necessário, para estar ali fazendo. Eu, junto com a minha esposa, que é missionária, tá? Eu sou pastor e teólogo, e vale lembrar por que ir tão longe? Por que não procuramos fazer perto? Gente, teve um pastor, eu não vou citar o nome, né, apesar de querer, que ele foi ajudar alguém que perdeu um filho nessa enchente, nessa chuva, nessa enxurrada, aqui na Baixada Fluminense. O pastor foi lá ajudar. Só que é o seguinte, a gente teve pessoas que perderam filho, perderam filha, não temos um aparato bacana para poder chegar e atender na hora, pela demanda que deve ser muito grande também. Mas aí eu estou querendo entender, tá saindo do seu local e indo ajudar em um outro local, bingo, tem que fazer também. Até porque lá é muito mais carente do que as metrópoles que vivemos aqui, Rio de Janeiro, São Paulo. Eu posso falar também de Espírito Santo, que apesar de já não ser tão grande metrópole assim, né? Eu queria citar também Santa Catarina, que tem o seu evento grande, bem sabemos e conhecemos. Por que não podemos, cada um, pegar então um pouco do que tem e doar para quem há de direito? Mas o que está me intrigando é a pessoa querer sair e levar para outro lugar. Tudo bem, eu entendo também que a comoção e o sentimento, né? Mas assim, é muito cristão, é muito líder carente, gente, porque ouviu essa letra, mas não está olhando para o evangelho no modo geral e de tantas pessoas que estão necessitando e precisando. 40 mil crianças desaparecem anualmente, gente. Tem mais de 693.076 boletins de ocorrência de desaparecimento. E isso aqui, o artigo que eu estou é de 11 de maio de 2023. No Rio de Janeiro, de janeiro até março, nós temos uma criança desaparecida por dia. Essas famílias também estão precisando da igreja. Quando fala de fariseu, é aquele que se baseava na lei, e quem viver pela lei, quando errar uma delas, será condenada por toda ela. Disse o apóstolo Paulo, que na minha visão é a organização das igrejas. E hoje nós estamos vivendo no tempo da graça, que é o evangelho da graça de Deus. Logo, eu não posso fazer o que eu quero, porque então o evangelho não é mais da graça. Então isso fala da graça ser irresistível. E este é o evangelho que precisa ser pregado. Então no estado do Rio de Janeiro nós temos isso daí acontecendo, tá? Está sendo feita grandes ações para outro local. Tudo bem, gente, só que eu estou entendendo o seguinte: Jesus, quando vai à cidade de Gadara, que aplica a libertação do reino de Deus, a unção que despedaça o jugo sobre aquele homem que andava pelos sepulcros, rangia, comia as vísceras. Quando Jesus chegou naquele lugar e deu libertação àquele homem, ele pediu para ir ter com Jesus. Jesus disse para ele: vá para a sua casa. Estamos vendo uma comoção de muita gente, que os próprios parentes ainda não aderiram ao evangelho. Não há um investimento constante na parentela para que a parentela vá ao evangelho. Eles estão querendo fazer a obra no Belém do Pará, fazer a obra no Pará. Aliás, o Belém do Pará também precisa. O Belém do Pará também tem denúncia, gente. Só que não está sendo interessante.
Não está sendo interessante para o governo enviar combustível para aquele lugar, criar, fazer a cidade crescer naquele lugar, aplicar crescimento naquele lugar, porque está muito mais produtivo manter aquele local ali como um local onde vai, compra um ser humano pequeno, inocente, para a escravidão sexual. E o governo fechou os olhos para isso. Hoje está tendo gente preso lá. Ontem começou a ter gente ser investigado, começou uma ação que já era para estar acontecendo, mas não é só ali, gente. Sergipe, Acre, Goiás, Amazonas, Manaus. No vídeo, na música, ela também fala da Amazonas queimando. Cadê os artistas que estavam falando no governo anterior? Nesse governo agora não falam porque receberam para não falar, né? Especificamente essa que é a denúncia. Porque existe uma causa chamada simonia. Simonia é aquilo: eu te dou cargo e você dizima na minha igreja, você fica na minha igreja. Então tem muito pastor, gente, que não é pastor, está só sendo chamado. Jogaram óleo na cabeça dele, deram para ele uma credencial com registro de uma convenção. Tem muito pastor que não é pastor, gente. Ele teve uma ideia brilhante, se decepcionou com a igreja A, B, C e D, com pessoas dentro da igreja, e ele foi lá e abriu uma igreja. Eu sou pastor auxiliar da comunidade evangélica Oásis, presidida por pastor Eliseu Rocha, juntamente com o pastor Fábio Garcia, e outros presbíteros que estão ali conosco, missionários, missionárias, obreiros e obreiras, e a membresia que tanto nos gosta de ouvir a palavra do Senhor. Então, eu estou tentando entender o porquê de atacar a letra, porque atacar a pessoa não está batendo, tá? Eu quero aqui aplicar também gente, aprende isso aqui, grava bem isso aqui: nada julgueis precipitadamente. Primeira carta de apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. Então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então, vamos lá, gente. Eu tenho o sentimento, eu sinto muito por todas essas pessoas, por todas essas coisas que acontecem, por tudo que eu vejo na Cracolândia, por tudo que eu vejo nos antros de prostituição e de drogas, nas favelas, por lugar onde eu já andei, onde eu já ando, onde eu passo. Eu sinto muito de verdade. Não posso estender a mão para muitos, tá? Mas sim, vamos orar. Eu oro ainda até hoje pelo presidente atual. A igreja se reunia e orava pelo presidente anterior e não ora pelo atual. O IBGE faz um censo, nós temos 80% da população brasileira cidadã como cristão, se bem que entra aí também o católico apostólico romano, o católico apostólico, entra muitas pessoas que fazem parte de seita cristã e que leva nome de igreja, usa a Bíblia da igreja, canta como a igreja, mas não faz como a igreja, e como a igreja deve fazer, como a igreja deveria fazer. Então, será manifestado e Deus dará a paga a cada um. Existia um filósofo chamado Dante. Ele fez um quadro desenhado chamado de Inferno de Dante. Esse quadro traz muitos homens de colarinho branco, de terno e gravata, no mais profundo do inferno que ele coloca. Um teólogo do século XVIII chamado Denis Diderot, ele era ateu, tá? Do século XVIII, Denis Diderot. Ele era enciclopedista e ele deixou escrito que o mundo será cristão quando morrer o último déspota. Jesus, déspota é que manda fazer e não faz. Jesus, em Mateus capítulo 23, disse que os escribas e fariseus estão na cadeira de Moisés. Faça o que eles mandam, mas não faça o que eles fazem, porque eles falam, mas não cumprem. Então, gente, nada julgueis antes do tempo. E quando for julgar, gente, não julgue pela aparência, mas pela reta justiça de Deus. No primeiro impacto, senhores, homens, poxa, conhecimento, com sabedoria, com tanta inteligência. No primeiro impacto da música, da IT Rocha, eles já começam a fazer
eles apreciam de maneira julgativa e de início eles já vão logo reativo, né? Esquecem-se que a pessoa também precisa de vir para o evangelho, e ela é evangélica. Evangelho de João, capítulo de número 7, versículo 24, vai dizer: não julgueis segundo a aparência, mas sim pela reta justiça de Deus. Na igreja de Corintos, na primeira carta de apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, a igreja tinha todos os dons, pelo que é parecido, né? Talentos ela tinha também, mas elas não sabiam julgar os problemas que estavam dentro dela. As nossas igrejas estão assim. Nós não sabemos julgar os problemas que temos dentro das nossas próprias igrejas, não generalizando, mas de forma assim comum, que é o que tem acontecido. E estamos sabendo fazer julgamento de Maite Rocha lá no Pará, estamos sabendo fazer julgamento de muita coisa, mas não estamos sabendo fazer o julgamento que realmente estamos na aparência. Quando fala de hipocrisia, gente, eu sou o primeiro a levantar a mão, sou teólogo, conheço muito Bíblia, Torá, Pentateuco, Midrash, Mishnah, Targum, conheço muita coisa, conheço um pouco de hebraico, um pouco de grego, um pouco de latim, então eu sou o primeiro. Ué, a Bíblia fala na carta de apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a celebração da ceia, o que eu aprendi do Senhor, que também vos ensinei, que se nós julgarmos a nós mesmos, não precisamos ser julgados por ninguém. Então, pelo amor de Deus, gente, vamos esperar o Senhor fazer aquilo que Ele tem para fazer, porque Ele irá nos salvar. Mas realmente a igreja precisa voltar a ser igreja. Eu tenho um artigo no dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento. Esse artigo ele fala de crima. Crima foi a palavra grega que Jesus usou, que os evangelistas usaram para expressar ao que Jesus falou em Mateus capítulo de número 7, que muita gente usa para se justificar ou para justificar alguém. Então vamos lá, crima é disputa, decisão, veredito, julgamento. Crima é investigar, examinar, é decisão, é castigo, condenação. Crima é condenar. Crima é fazer a condenação sem o quê? Sem ter o conhecimento necessário e aplicável. O julgamento achava-se uma vez escrito, mas não adquiriu um significado que fosse em seus numerosos compostos. Mais tarde ficou mais claro, dentro da Septuaginta, que é a versão dos 70, e aí sim, crima passou a ser um julgamento da posição de destaque com a terminologia jurídica. Mas isso depois, quando Jesus usou, ninguém conhecia, porque Jesus falou assim: para julgar tem que conhecer, para julgar tem que saber, para julgar tem que conhecer a descendência dele, o que passou com a mãe, com o pai, e o que ele vem trazendo desde a infância, o que aconteceu com a pessoa neste dia, por essa manhã, na noite passada. Porque para julgar, você tem que conhecer mentalmente, tem que conhecer a mente da pessoa, tem que estar dentro da pessoa, e o único que tem poder para isso era Jesus. Por isso que quando ele executava as falas dele, todos ficavam admirados. Então, gente, a participação da cantora Aimee, tá? Rocha, no reality show que gospel, que foi aí no Dom Reality, que ganhou essa repercussão, ela fala aí dessa questão, e eu quero assim deixar claro que tudo gira em torno do que você vai saber aplicar dentro da questão em causa. Porque se você aplica de maneira antecipada, sem primeiro você analisar, você toma uma decisão muito precipitada, e quando você toma essa decisão precipitada, você acaba fazendo um julgamento precipitado, e o teu julgamento não vale. O seu julgamento ele não vai poder ter nenhum poder. Então vamos lá, a moça, segundo eu ouvi um relato, a igreja dela foi despejada, o pastor junto com a esposa foi despejado porque eles não tinham R$1.500 para pagar numa igreja, tá? E aí ela é a única participante da equipe, por assim ser chamado, Ministério de Louvor da igreja dela. Na igreja dela, ela fez e compôs esta música, esta denúncia no chão do banheiro dela, ao choro amargo por causa da hipocrisia, gente.
E o farisaísmo é a hipocrisia. O fermento do fariseu é a hipocrisia. O fermento do fariseu é a hipocrisia. Nós precisamos realmente deixar de ser hipócrita e fazer o verdadeiro evangelho fluir, nossa vida fluir sobre nós, deixar ele acontecer sobre nós. Por isso que as pessoas entram na igreja e não saem curadas. Porque na verdade virou comércio, farão comércio de vós. Pedro, o apóstolo, deixou isso escrito. Tá? Reservamos o maná. Cara, você tem que entender que é uma poesia. E poesia, você tem que saber definir ela e decifrar ela poeticamente, pelo amor de Deus, gente. Vocês estudam, os teólogos que estão rebatendo ela, estudaram poesia e não conseguem entender filosofia da religião e não conseguem entender como é uma poesia. E falando já de música que denuncia, o Renato Russo também já deveria também ter sido aqui, colocado aqui em pauta, né? Já que o Legião Urbana ali, que teve uma música que ele cantou ainda, que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, mas sem amor nada teria, ele retirou da Bíblia Sagrada, a carta de apóstolo Paulo, primeiro aos Coríntios, capítulo de número 13, criado na igreja, se não me engano, presbiteriana, aprendeu a tocar na igreja. Gente, se for para falar de denúncia, eu vou também falar também agora do Zé Ramalho, quando ele cantar a música Avorrá, ele já denunciava ali sobre a pedofilia do pai, sobre a pedofilia da parte do avô, ele já estava denunciando, já era uma denúncia, tá? Então, gente, nós temos que ter uma sensibilidade mais aguçada para a gente poder fazer a coisa de melhor maneira, para a gente poder não passar uma frente que não é nossa. Então, assim, dentro da característica, a denúncia valeu, tá? É uma música, então se a música tem esse nome, se ela tem esse refrão, essa narrativa, ela é válida sim, só que não é um louvor de exaltação a Deus, mas ela que é a autora, ela pode modificar e transformar, e logo será sim, então aceita e deverá até ser tocada na casa dos que não são hipócritas, né? Então eu quero assim deixar esse feedback, deixar aí claro aí pra galera aí, beleza? Que possa ter ajudado aí um ou outro aí, né? E vamos para frente.